Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Patrícia Crivellari e, como prometido, vou fazer a nossa segunda aula sobre elementos de máquinas. Hoje nós vamos falar de elementos elásticos, elementos de apoio e elementos de vedação. Como eu já falei para vocês, nossa primeira prova será dividida em 4 atividades. E esta aula é o assunto da nossa segunda atividade. Ok? E eu fiz desse formato por causa da semana de agronomia que está ocorrendo. Então, eu estou fazendo breves resumos, colocando vídeos de terceiro para fixar o conhecimento e disponível para dúvidas, tanto no grupo de WhatsApp, que a gente já fez, quanto se vocês me mandarem e-mail, se vocês me mandarem um chat lá no Siga, vocês conseguem me contatar, ok? Espero que todos estejam participando da Semana da Agronomia, que eu disse que era obrigatória a participação de tudo. Então, aqui o conteúdo da segunda atividade. Vamos falar primeiramente de elementos elásticos, que são as molas, principalmente. São usados para amortecer choques, armazenar energia, distribuir cargas e reduzir ou absorver vibrações. Então, qual que é o conceito? São peças fixadas entre si com elementos elásticos que podem ser deslocadas sem sofrer alterações. Ou seja, as molas são muito usadas como componente de fixação elástica. Sofrem deformação quando recebem alguma força, mas voltam ao seu estado normal quando essa força para. Então, aqui alguns exemplos, né? A mola, aqui, do amortecedor do carro e a mola de amortecedor de caminhão. Então, vocês veem a principal diferença entre elas. Aqui já está a primeira classificação. Uma é helicoidal e a outra é plano. E os anéis elásticos, então, usados para impedir deslocamento de eixos e para posicionar ou limitar o movimento de uma peça que desliza sobre o eixo. Então, o anel elástico é um elemento usado em eixos e furos, tendo como principais funções evitar o deslocamento axial da peça ou componente. Então, esse movimento axial é no sentido do eixo. Então, se eu tenho um mancal ou um eixo aqui em que eu preciso que esse eixo fique fixo e não se movimente, não se desloque, eu vou colocar um anel elástico aqui para fixar esse eixo e evitar esse deslocamento axial do eixo. Ele não pode vir nem para frente, nem para trás. E posicionar ou limitar o cursor de uma peça ou conjunto deslizante sobre o eixo. Então, aqui está um exemplo, né? Eu tenho aqui um eixo e aqui eu coloquei um anel elástico para evitar o deslocamento dele aqui, o axial, no sentido do eixo. A mesma coisa acontece aqui, tem um eixo junto com o rolamento, eu coloco esse anel elástico aqui para que eu fixe, né, esses eixos. Aqui é a mesma coisa. Então, esse elemento de máquina é conhecido também como anel de retenção, de trava ou de segurança. E eles, deixa eu passar aqui, ó, esses alicates, eles são especiais, né? Como vocês veem aqui, o uso desses alicates especiais para poder fixar. Então, se você apertar aqui, ele vai abrir e vai dar uma maior facilidade para eu encaixar o meu anel aqui. Quando é usado em furos, então eu vou precisar fechar o meu anel para encaixar no furo. E aí eu já utilizo esse outro alicate especial aqui. Então, quais são as formas de uso?
Então, são usados principalmente nos casos de armazenamento de energia, amortecimento de choques, distribuição de cargas, limitação de vazão, preservação de junção ou contato. Aqui eu vou dar só um exemplo para vocês para o amortecimento de choques. Então, as molas amortecem os choques em suspensão e para-choque de veículos em acoplamento de eixos e de proteção de instrumento dedicado ou sensível. Então, aqui, por exemplo, o amortecedor de uma moto, de uma motocicleta. Então, por isso que eu não tenho aqueles choques bruscos, por exemplo, quando eu passo em quebra-mola, né? Ele faz um movimento mais suave do carro. Classificação quanto à geometria, que nem eu tinha comentado com vocês. Elas podem ser helicoidais, que é em forma de hélice, ou planas. E aí as planas podem ser planas simples. Essas helicoidais são as mais usadas, né? Mas também eu posso ter essas planas. Então, existem essas molas de planas simples, né? Então, elas são fixadas em uma extremidade e fica livre na outra. Então, quando sofre uma força aqui, né? Ela é flexionada na direção oposta. Então, ela vai flexionar para baixo e vai voltar com uma força maior, que é o que acontece em trampolins, por exemplo. Né? A prato também funciona associadas entre si, empilhadas em formas de coluna, geralmente. Então, elas podem ser uma empilhada oposta à outra, né? Ou elas podem ser colocadas umas sobre as outras. A de espiral, elas são mais utilizadas em brinquedos e relógios, e a feixes de mola, que é a mais utilizada em caminhões. Aqui, a mola de tração. Então, eu vou ter esse gancho aqui nas extremidades, né, também conhecido como olhal, para facilitar a minha tração. Aqui as molas de compressão e as molas de torção. Elas funcionam mais ou menos como alavanca. Então, eu aperto o prendedor e ele vai formar uma alavanca e vai fazer a prensa. Então, a mola vai servir também para isso. Agora vamos falar dos elementos de apoio. Então, são acessórios auxiliares para funcionamento das máquinas. Então, são as buchas, guias, mancais e rolamentos. E o exemplo de rolamento, o exemplo de bucha, um exemplo de guia, um exemplo de mancal. Então, as guias, ela tem a função de manter a direção de uma peça em movimento. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma janela corrediça. Então, o seu movimento aqui é de abrir e de fechar nesses trilhos. Então, a janela vai correr sobre esses trilhos. E é isso que a guia tem a função, é a mesma função. Então, numa máquina industrial, como uma serra-fita, um exemplo, a guia segura a direção da trajetória dessa serra. No caso de movimento retilíneo, geralmente são usadas guias constituídas de peças cilíndricas ou prismáticas. Essas peças deslizam dentro de outras peças com forma geométrica semelhante. Então, ó, pode ter aqui uma guia com peça cilíndrica ou com peça prismática, né? E aí eu vou chamar isso de guia cilíndrica ou guia prismática. E a classificação, então elas se classificam em dois grupos, as deslizantes e a de rolamento, e as guias de deslizamento apresentam-se geralmente nas seguintes formas. Então, essas aqui são todas de deslizamento: cilíndricas, par de feixes paralelas, guias prismáticas em V e ralo de Azorín. Já as guias de rolamento, geralmente, apresentam menor atrito que as guias de deslizamento, e isso ocorre por causa dos elementos rolantes que giram entre as guias, que podem ser rolos, aqui a gente vê que é mais em formato de rolo, esferas,
Essas agulhas aqui também, então vai formar umas agulhas, a gente vai deslizar sobre, e vias deslizantes com mancais de rolamento. Na prática, podemos observar que as buchas e mancais são elementos que funcionam conjuntamente. E apenas para facilitar o estudo, eles são estudados separadamente. Então, aqui nós temos um mancal, aqui nós podemos ter uma bucha ou um rolamento. Nesse caso aqui, nós temos um rolamento e aqui nós temos uma bucha. E ele vai ser envolvido o eixo. Então, essa bucha aqui vai comportar o eixo aqui. Então, está aqui um corte, né, da bucha, neste caso aqui. Tanto os mancais como as buchas têm a função de servir de suporte ou guia para eixos, de modo a reduzir o atrito e amortecer choques ou vibração. Elas também podem ser de deslizamento ou rolamento. Então, mancais de deslizamento são aqueles mancais e buchas. Então, são constituídos de uma bucha fixada num suporte. São usados em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação. Pergunta da atividade aí, preste atenção. Então, aqui é um exemplo de buchas e mancais de deslizamento. Então, o uso de buchas de lubrificante permite o uso de atrito e melhorar a rotação do eixo. Então, aqui nós estamos vendo um mancal e essa bucha aqui, ó, vão ficar bem aqui para comportar o meu eixo. Então, no caso de, por exemplo, cabeçote, nós temos a bucha conhecida como bronzina, né? Principalmente pelo material que ela é feita, né? De material de bronze, metal, aço, etc. Também conhecida como casquilho. E a função dela é tolerar temperaturas altas, né? Então, as temperaturas são super elevadas, então elas chegam a ser maior que 90 graus. As buchas, em geral, são corpos cilíndricos ocos que envolvem os eixos, permitindo uma melhor rotação. São feitas de materiais macios como bronze e ligas de metais leves. Então, elas podem ser de fricção radial, bucha, fricção radial, bucha côncava. Aqui é um vídeo para vocês, só para vocês verem como que é a bucha aqui, é uma bucha inteiriça. Aqui tá os parafusos que vocês já conhecem, né, os prisioneiros. E aqui está montando o mancal. Então, um mancal constituído por bucha. E aqui ele vai rosquear, já colocou a argoela aqui e agora a porca. Eu quero ver se eu consigo passar um vídeo para vocês. Eu deixei ele aberto aqui, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, como que é montado. E aí, galera, curte o canal aí? Como que é montado a bronzina, a bucha do motor. Então, isso aqui. Então, era só aquela parte mesmo que eu queria mostrar para vocês, né? Que é sobre a parte do cabeçote ali, do bloco do motor, onde que vai a bronzina. Só para vocês verem, na realidade, como que rapidinho. E aqui agora a gente fala sobre rolamentos e mancais de rolamento. Então, quando necessitar de mancal com maior velocidade e menor atrito, o mancal de rolamento é o mais indicado. Então, os mancais de rolamento dispõem de elementos rolantes,
que são as esferas, que é esse aqui, os roletes, né, que são esses rolinhos mais compridos, e as agulhas, que são esses rolinhos finos, né, então, rolamento de agulha. Então, até aqui o mancal, a gente percebe que esse mancal é muito parecido com o outro. A diferença é que aquele de lá era apenas uma bucha, então para máquinas pesadas e baixas rotações. Esse aqui, de modo contrário, é para altas rotações, né? E aí diminui bastante o atrito. Então, os rolamentos limitam ao máximo as perdas de energia em consequência do atrito. O atrito aqui é bem menor. E aí, a classificação dos rolamentos, eles podem ser radiais. Então, as radiais é quando as forças são perpendiculares, perpendiculares aqui, né, neste sentido. Aqui tem até uma setinha indicando, né, que não suportam cargas axiais. As axiais, eu já falei para vocês, que é no sentido do eixo. E impedem o deslocamento no sentido transversal do eixo. Já as axiais não podem ser submetidos cargas radiais, que é carga que no sentido perpendicular, por exemplo. Impede o deslocamento no sentido axial. Então, o eixo não pode deslizar aqui nesse sentido axial. Independe, mistas suportam tanto carga radial como axial. Então, por isso que ela é até meio cônica aqui, que é justamente para suportar essas cargas. Impedem o deslocamento tanto no sentido transversal quanto no axial. E aqui está a classificação para as radiais. Podem ser de esferas, né, que são geralmente utilizadas para rotações elevadas, de rolos, que são para cargas de velocidade, cargas maiores e velocidades menores, e os mecanismos oscilantes, né, são utilizadas essas agulhas. Então, as agulhas são mais utilizadas aí para mecanismos oscilantes e cargas inconstantes. Tá? Também tem os autocompensadores, que vai ter a função de compensar, né, algum deslocamento, e também os rolos cônicos também são utilizados. Qual que é a vantagem em relação aos mancais de deslizamento? Qual que é a vantagem de se ter um mancal de rolamento ou rolamentos? Então, vai ser o menor atrito e aquecimento, a baixa exigência de lubrificação, então a lubrificação que vai ser requerida para os mancais de rolamento vai ser bem menor. Manter a forma de eixo, pequeno aumento da folga durante a vida útil e fácil inspeção e manutenção utilizado em altas temperaturas. Já as desvantagens é que precisa ele tem uma maior sensibilidade aos choques, né? E maiores custos de fabricação. Também tem tolerância pequena para a carcaça e alojamento de eixo, ocupa maior espaço radial. Então, como a gente viu lá, a bucha, né, era só duas peças finas, planas, e o rolamento, ele tem aqueles dois anéis além dos eixos rolantes ali, pode ser esferas, rolos, etc. E não suportam cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento. Os cuidados que precisam ser tomados. Então, na montagem de outros, devem ser tomados os seguintes cuidados: verificar se as dimensões do eixo e cume estão corretas, usar o lubrificante recomendado pelo fabricante, remover rebarbas. No caso de reaproveitamento do rolamento, deve-se lavá-lo e lubrificá-lo imediatamente para evitar oxidação. Não usar estopa nas operações de limpeza e trabalhar em ambiente livre de pó e umidade. Então, a umidade pode oxidar, o pó também pode trazer problemas caso você queira utilizar o seu rolamento. Deixar guardado por muito tempo, por exemplo. Os defeitos mais comuns
dos rolamentos são desgaste pela deficiência de lubrificação, presença de partículas abrasivas, oxidação, que é a ferrugem, né? Ocorre pela água também, desgaste por patinação, quando gira em falso. Também pode ser ter fadiga, que é o deslocamento da peça, girar em falso, também pode causar fadiga, e principalmente nos casos de carga excessiva. E as falhas mecânicas, que o brindelamento e goivagem, né, que causam depressões. Então, a goivagem, aqui a diferença aqui, são partículas externas que vão causar essas depressões, e aqui algum problema interno ali do próprio rolamento que causa essas depressões. Sulcamento pode ocorrer também, né, nesses rolamentos, e aí ocorrem por causa dos choques. As rachaduras ou fraturas, que ocorrem por diversos motivos também, entre outros. Pessoal, eu vou dividir aqui o meu vídeo para não ficar muito comprido. Eita. E aí a gente fala